Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou tratar sobre as novidades do projeto de lei 7.108 de 2014, o projeto que revisa a lei de arbitragem que está tramitando na Câmara dos Deputados. Fica aqui comigo que você vai saber que novidades são essas. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos tratar hoje sobre as novidades do projeto de lei 7.108 de 2014, o projeto que revisa a lei de arbitragem e que tramita em regime de prioridade na Câmara dos Deputados. Vamos tratar sobre ele. Mas antes da gente falar sobre o projeto 7.108 de 2014, eu gostaria de fazer 3 convites bem importantes. O primeiro deles é um curso intensivo de arbitragem comercial internacional, que eu estou participando como coordenador científico, promovido pelo Instituto dos Advogados do Distrito Federal, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Então, confira os dados aí. Se você quiser informações complementares, manda um e-mail para mim que está aparecendo na sua tela. Arbitragem Comercial Internacional, de 21 a 25 de julho, agora de 2014, 21 a 25 de julho. O professor é um arbitralista internacional de grande expressão, professor Andrew Guzman, que é doutor em Economia e diretor do programa de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos. Esse é um curso que vai ser dado em inglês, mas com tradução simultânea, então você pode participar tranquilamente. 21 a 25 de julho. Quer mais informações, detalhes, preços, como pode pagar, etc., manda um e-mail para mim que eu te mando o folder do evento e você poderá participar. São vagas muito limitadas, então se apresse porque é uma oportunidade singular, um curso que te dará uma certificação de grande importância também. O outro evento que eu quero te convidar a participar é o 4º SECMASC, que é o Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, e cujo tema será a maioridade da arbitragem no Brasil e os avanços dos MESCs. Esse evento vai acontecer no dia 18 e 19 de setembro de 2014. Você já pode se inscrever. O site para inscrição está aparecendo aí na sua tela da FECEMA, que é a instituição que está organizando o evento. Você já pode se inscrever. Mas você quer ganhar uma bolsa para você se inscrever gratuitamente para esse evento? Então é muito fácil. O programa Momento Arbitragem fez uma parceria com a FECEMA, vai fazer a cobertura desse evento e você pode ganhar a bolsa aqui pelo Momento Arbitragem. Como você faz isso? É bem simples. Assiste o programa Momento Arbitragem anterior, que eu falo sobre todos os temas. Ou então entra na página do FECEMA, lá na página do FECEMA vai falar sobre todos os temas do evento. Escolhe um desses temas. Formula uma pergunta bem interessante sobre um desses temas e envia para mim no Momento Arbitragem. Eu vou escolher as 2 melhores perguntas, as perguntas mais pertinentes aos temas, e eu vou levar para o evento, vou poder ser porta-voz da sua pergunta, caso você não possa ir pessoalmente fazer a sua pergunta lá, mas eu vou levar essas perguntas para que sejam tratadas no evento. Essa é uma parceria que nós fizemos com a FECEMA. Então você pode ganhar a bolsa, muito simples. Entra no site da FECEMA, olha os temas do evento, assiste o programa Momento Arbitragem anterior, o último programa anterior a essa edição que nós tratamos sobre esse evento. Lá falam todos os temas. Escolhe um dos temas, formula a pergunta e envia para a gente. O terceiro convite que eu quero falar para o programa de hoje é um workshop que eu mesmo vou ministrar aqui em Brasília, no 3º sábado de agosto próximo. Esse seminário trata sobre como montar e gerenciar uma câmara de arbitragem. Você tem vontade de empreender na área de mediação e arbitragem? Quer saber como funciona? O que você precisa fazer para montar uma câmara de arbitragem e poder prospectar negócios aí na sua cidade? Uma área que vai crescer absurdamente com agora a nova lei de mediação que está por vir nos próximos meses e a revisão da lei de arbitragem, que é o tema do nosso programa de hoje.
Então, aproveite e participe desse workshop, como montar e gerenciar uma Câmara de Arbitragem. Se quiser mais informações de como participar, as vagas também são muito limitadas. Envie um e-mail para mim, está aparecendo aí na sua tela, solicitando informações sobre o workshop, como montar e gerenciar uma Câmara de Arbitragem. E eu vou te enviar todos os detalhes, preços e todas as condições. Então fica aqui com a gente que agora a gente vai tratar sobre o tema, o Projeto de Lei 7.108 de 2014. Esse projeto iniciou lá no Senado, com o número 406, PLS 406 de 2013, de proposta do senador Renan Calheiros. Esse projeto revisa pontualmente alguns aspectos da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96, que é considerada pelos arbitralistas como uma lei muito moderna, talvez a melhor lei de arbitragem do mundo. É assim que é dito por grandes arbitralistas. E eu não duvido disso, porque realmente eu gosto da nossa lei de arbitragem. Então a primeira pergunta que se faz é: por que mudar uma lei tão boa? Na verdade, essa mudança é cirúrgica, é pontual, para poder criar alguns aspectos que a lei não apresentava e que tinham que ser resolvidos pela jurisprudência. A jurisprudência vinha resolvendo, mas para dar mais segurança jurídica, para dar um efeito mais vinculativo ainda, então estaria se incorporando ao texto da lei essa jurisprudência dos tribunais brasileiros. Além disso, procura-se criar uma forma de interlocução entre a arbitragem, o árbitro, e o juiz público, para facilitar o andamento daquelas medidas que exijam força, que exijam o poder coercitivo do Estado. Então isso cria a chamada carta arbitral. Então algumas novidades, como a carta arbitral, alguns pontos que estavam mal resolvidos ainda na lei de arbitragem, e a ampliação da lei de arbitragem para 3 grandes áreas, como, por exemplo, a ampliação da arbitragem para as relações de consumo. Embora se admitia a arbitragem nas relações de consumo, mas ante a vedação do Código de Defesa do Consumidor, criava-se resistência para que elas pudessem ser incorporadas aos chamados contratos de adesão. Com a mudança proposta, poderá ser incorporado, mas apenas entregando ao consumidor a iniciativa de dar começo à arbitragem, para dar a ele a segurança jurídica de que ele quer, de fato, utilizar esse caminho. A outra grande novidade do projeto é a ampliação para as relações de trabalho. As relações de trabalho para os dissídios individuais e, especificamente, para os cargos de alta gestão. Diretores, gerentes, ou seja, cargos de alta gestão que poderiam se submeter à arbitragem, mas ainda assim dando ao trabalhador a iniciativa de dar início, para que também se tenha a segurança jurídica de que o trabalhador quer o caminho da arbitragem como caminho para resolver o seu conflito. E a outra mudança impactante, muito significativa, que deve tornar a arbitragem um caminho bastante proveitoso para a sociedade, para o Estado e para o próprio Poder Judiciário, é a ampliação da arbitragem para os contratos com a administração pública. Embora se admitisse a arbitragem nos contratos com a administração pública, em alguns casos específicos, com a proposta apresentada, vai se ampliar para que possa existir em todas as licitações e contratos administrativos. Então a ampliação é muito significativa e muito importante. Então o projeto de lei trata sobre isso. Ele passou pelo Senado com ajustes muito finos, chegou a uma redação final muito boa e foi encaminhado em regime de urgência, tramitou pelo Senado e foi encaminhado à Câmara dos Deputados, e em 2014 foi reautuado, recebendo o número de 7.108 de 2014. Recebeu esse número, foi designada as comissões. Num segundo momento se verificou a necessidade de que várias comissões pudessem emitir parecer, comissões relacionados a direito do consumidor, relacionados à administração pública, entre outras, e aí então se designou uma comissão especial que reúne representantes de todas essas comissões permanentes, e essas comissões, então, integrando a comissão especial, é que vão emitir o parecer final e ser submetido à votação. O projeto está em regime de prioridade. Recebeu ao longo da sua tramitação, que é curtíssima, em 2014, estamos ainda em 2014, aliás é importante situar que estamos falando hoje no dia 25 de junho de 2014, então o status que nós vamos falar
sobre o andamento desse projeto de lei parte dessa premissa, o status no dia de hoje, 25 de junho de 2014. Então esse projeto vem tramitando em ritmo muito acelerado, regime de prioridade. Por essa comissão especial foi designada uma audiência pública e foi realizada no dia 5 de junho de 2014. Eu tive a oportunidade de estar lá acompanhando essa audiência pública, em que várias entidades puderam se manifestar, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal e a Comissão Especial de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB, representado pelo Dr. Aldemar Mota, que se manifestou sobre o assunto, apoiando o projeto, fazendo apenas uma sugestão importante sobre a questão do advogado na atuação do procedimento de arbitragem, e outras entidades importantes como o CBAR, o CEBAR, que é uma entidade de grande importância intelectual para a arbitragem no Brasil, e câmaras também muito representativas no Brasil, como a Câmara Brasil-Canadá e outras entidades de grande expressão, como o CONIMA também. Então, essas entidades estiveram presentes, manifestaram suas opiniões sobre o projeto de lei e, naturalmente, com essa audiência pública se fechou essa discussão, e o relator do projeto é o deputado Edinho Araújo. O deputado Edinho Araújo emitiu já o seu parecer, e é sobre esse parecer que nós vamos falar agora, rapidamente para vocês. Esse parecer do deputado Edinho Araújo vai ser submetido à votação. Iniciou-se uma sessão, houve pedido de vista de outro deputado e deve ser concluída nos próximos dias. O importante de dizer é que estamos em 25 de junho de 2014 e o trabalho intelectual principal que tinha que ser desenvolvido já foi feito, que é todo estudo pela comissão especial, e esse estudo foi apresentado em forma de parecer pelo relator, o deputado Edinho Araújo, tratando sobre as 9 emendas que foram apresentadas ao projeto. E as 9 emendas que foram apresentadas, de autoria dos deputados Laércio Oliveira e Silvio Costa, também foram tratados nesse parecer emitido pelo deputado Edinho Araújo. Essas emendas, se você quiser saber detalhadamente sobre cada uma dessas emendas, assista um programa anterior que nós já publicamos no Momento Arbitragem, que eu também falava sobre as novidades do projeto de lei 7.108, o projeto que revisa a lei de arbitragem, e lá eu falo sobre as 9 emendas, cada uma, o texto de cada uma das 9 emendas, e você vai saber todos os detalhes. O que importa hoje não é avançar sobre isso, porque a gente já tratou sobre esse assunto, é avançar sobre o parecer do deputado Edinho Araújo. No parecer do deputado, em linhas gerais, o que ele fez foi historiar a evolução da arbitragem, historiar a evolução do projeto e da discussão que se desenvolveu, as opiniões apresentadas na audiência pública, as 9 emendas que foram tratadas, historiar sobre as 9 emendas e, ao final, concluir que tanto o projeto de lei original que veio do Senado quanto as 9 emendas apresentadas não ferem em nenhum aspecto a constitucionalidade, e, portanto, elas teriam, no aspecto formal, uma visão de ser constitucionais e poder tramitar. Também sobre o aspecto orçamentário e financeiro, também deu parecer favorável de que atende todos os requisitos necessários. Mas, no mérito, ele propôs a confirmação do texto do projeto de lei apresentado pelo Senado, com a revisão de redação de algumas questões muito pontuais que a gente já vai falar quais são. Ou seja, sem nenhuma mudança estrutural, sem nenhuma mudança substancial sobre o texto do projeto de lei, apenas ajustes finos de redação para tentar tornar mais clara a própria proposta contida nas ideias que foram apresentadas no projeto de lei. E ainda assim ele também propôs que fossem rejeitadas as 9 emendas apresentadas na Câmara dos Deputados pelos deputados Laércio Oliveira e Silvio Costa. Então, que fosse no mérito rejeitado essas 9 emendas, mantidas o texto do projeto de lei com ajustes finos de redação, emendas de redação, que ele propôs 4 emendas de redação. Então, esse parecer dele será submetido à votação em forma terminativa, sendo aprovado, se aprovado for, sem nenhuma alteração no texto do projeto de lei. Pronto, já aprovado pelo Senado, aprovado pela Câmara, vai para a sanção da Presidente da República.
Vamos ver agora qual foi a conclusão objetiva que o deputado Edinho Araújo apresentou no seu parecer e depois o texto das 4 emendas de redação que ele propôs. Então vamos à conclusão. Da conclusão, ele diz o seguinte: por todo exposto, nosso voto é 1. Pela constitucionalidade, está aparecendo aí na sua tela. 1. Pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 7.108 de 2014 e de todas as emendas apresentadas. 2. Pela adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 7.108 de 2014, por inexistência de impacto financeiro e orçamentário, bem como de todas as emendas apresentadas. E 3. No mérito, pela aprovação do projeto de lei 7.108 de 2014 e das emendas de redação apresentadas, e pela rejeição das demais emendas. Então essas foram as conclusões do deputado Edinho Araújo. Apenas para tornar claro essa parte final. Pela aprovação das emendas de redação apresentadas, são as 4 emendas que ele, deputado Edinho Araújo, está apresentando no seu parecer, que nós vamos tratar sobre o texto delas a seguir. E pela rejeição das demais emendas, são as 9 emendas que foram apresentadas anteriormente no trâmite do projeto perante a Câmara dos Deputados, apresentadas pelos deputados Laércio Oliveira e Silvio Costa. Então vamos agora ao texto das 4 emendas de redação apresentadas pelo relator, deputado Edinho Araújo. Na primeira emenda, a emenda número 1 de 2014, que diz o seguinte: artigo 1º, a ementa do projeto de lei 7.108 de 2014 passa a constar como segue. Aí abre aspas, dispõe sobre a arbitragem, altera a lei 9.307 de 23 de setembro de 96 e a lei 6.404 de 15 de dezembro de 76 e dá outras providências. Então, fecha aspas, veja que é apenas uma alteração da ementa da lei. Vai alterar a ementa para dizer o que essa lei nova faz, alterando a lei de arbitragem e alterando a lei 6.404. A segunda emenda, a emenda número 2 de 2014, diz o seguinte: acrescente-se o seguinte artigo 1º ao projeto de lei 7.108 de 2014 e renumerem-se os seguintes. Artigo 1º. Esta lei altera a lei de arbitragem, lei número 9.307, 23 de setembro de 96, e a lei das sociedades por ações, lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, ampliando a esfera de incidência do Instituto da Arbitragem. Então veja que apenas ajuste fino de redação. A terceira emenda, emenda número 3. Artigo 1º, a cláusula de revogação do projeto de lei 7.108 de 2014, o artigo 5º, passa a constar com a seguinte redação. Artigo 5º do projeto de lei 7.108. Artigo 5º, revoga-se o parágrafo 4º do artigo 22 e o artigo 25 da lei 9.307 de 23 de setembro de 96. Aqui eu até chamo a atenção, porque o texto proposto na emenda não está muito de acordo com o fundamento apresentado no texto do parecer. Então eu sugiro que haja uma revisão por parte do deputado Edinho Araújo para ver se houve alguma incongruência ou algum equívoco na indicação do número dos artigos, porque eles estão diferentes do fundamento apresentado no seu parecer e eu acho que houve algum erro de digitação e ele precisa rever esse aspecto. Emenda número 4 de 2014 diz o seguinte: acrescente-se o artigo 6º ao projeto de lei 7.108 com a seguinte redação: artigo 6º, republique-se a lei 9.307 de 23 de setembro de 96 com as modificações nela realizadas desde a sua entrada em vigor. Essa última emenda é apenas uma questão que se diz que quando uma lei recebe alterações importantes e assim mais expressivas, várias alterações, ela deve ser republicada incorporando todas as suas alterações, para facilitar a pesquisa, a consulta de pessoas que queiram efetivamente entender a lei com todas as alterações já vigentes. Então ela apenas diz, republique a própria lei 9.307, já incorporando o texto de todas as alterações que ela sofreu ao longo de sua história. Lembrando que a lei 9.307 é de 96, estamos em 2014, completando 18 anos da lei de arbitragem. E você pode receber o texto integral do parecer
do deputado Edinho Araújo, que trata sobre o projeto de lei 7.108 de 2014. Quer saber como? É muito simples. Envie um e-mail para mim solicitando o texto integral que eu vou te encaminhar com muito prazer. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, é só você enviar um e-mail que logo a seguir eu te encaminho o texto do parecer do deputado Edinho Araújo. E a nossa expectativa e da comunidade que atua com arbitragem e com mediação é a melhor possível, de que esse texto será aprovado o mais rápido possível, sem maiores alterações, e que será levado à sanção da Presidente da República e que possivelmente, e tomara que assim seja, já no segundo semestre de 2014, a gente já possa conviver com as alterações da Lei 9.307, alterações que vêm para o bem, que vão acrescentar mais qualidade e segurança jurídica para a atuação da arbitragem no Brasil. Então, fica aqui com a gente. Tudo que você quiser saber sobre mediação, conciliação, arbitragem, práticas colaborativas e todos os outros meios adequados de tratamento de conflito, você se atualiza aqui no Momento Arbitragem. Você tem dúvida, sugestão de pauta, crítica construtiva? Envie um e-mail para mim, está aparecendo na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. E conto contigo sempre aqui, toda segunda e quinta, no Momento Arbitragem, você me encontra aqui. Por favor, compartilhe nas suas redes sociais se você tiver gostado do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Te espero no próximo programa. Um grande abraço.